Eles me disseram para ter certeza de que eu ficasse completamente imóvel durante esse processo. Eles começaram a mesa, e eu comecei a sentir algo estranho. Pensei, o que está acontecendo aqui? Sinto que vou desmaiar. Uau, sabe? E eu estava deitada na mesa, e ninguém estava realmente me observando. Infelizmente, o técnico de raio-x que estava apertando o botão na mesa estava apertando o botão errado e não percebeu. Eu comecei a hiperventilar, não conseguia controlar minha respiração, e o técnico se inclinou sobre o meu rosto e viu que meus olhos estavam revirando. E então, a última coisa que vi foi ele recuando para olhar onde estava o dedo dele e fazendo uma expressão assim. E então, foi isso. Eu estava fora do meu corpo, olhando para toda a cena, e lá no teto era como se eu estivesse envolvida em um lindo cobertor de amor e aceitação. Eu me senti absolutamente maravilhosa. Meu nome é Bárbara Barol e cresci em West Salem, Oregon. Eu tinha 4 irmãos, 3 mais velhos que eu e um mais novo. Andávamos de bicicleta por todo lugar, minha irmãzinha e eu éramos meninas selvagens e felizes. Nos divertíamos muito acampando com meu pai e minha mãe, foi realmente um ótimo lugar para crescer. Depois de me formar no ensino médio, fui para a faculdade e gostei de trabalhar e ganhar meu próprio dinheiro. Tive um apartamento e acabei me mudando para Santa Bárbara, Califórnia, quando tinha cerca de 27 anos. Então, me afastei da minha família e do meu sistema de apoio lá em cima e acabei me casando com alguém em Santa Bárbara que, infelizmente, tinha problemas de abuso, e eu entrei no ciclo de abuso. Em uma situação em que não conseguia lidar com a raiva dele em relação ao trabalho e qualquer outra coisa que acontecia. Ele era muito controlador, e se meu filho e eu não fizéssemos exatamente o que ele pedia, estávamos em apuros. Percebi que era realmente perigoso para ambos. Pedi a ele para ir para aconselhamento, pedi a ele para procurar um pastor de uma igreja, mas ele rejeitou tudo. Tentei de tudo para ajudá-lo com seus problemas de raiva, mas nada funcionou. Acabou que ele me chamou para fora no nosso pátio, e ele tinha uma tábua de 2x4 debaixo de alguns sacos de cimento que tinham algumas tábuas de 2x4 por baixo deles. Esses sacos de cimento eram bastante pesados, e ele tinha o ombro debaixo deles. Ele disse, vem aqui, e eu disse, o que você está fazendo? Ele acabou puxando meu braço esquerdo e me colocando debaixo da 2x4. Então ele removeu o ombro, e a 2x4 caiu no meu ombro porque ele era mais alto que eu, e o peso dos sacos de cimento acabou atingindo meu ombro, e foi isso que estourou meu disco na parte inferior das costas. Foi como se tivesse levado um tiro na parte inferior das costas, e eu desabei no chão. Então, acabei tendo problemas para andar a partir desse ponto. O primeiro médico que fui ver para descobrir o que tinha acontecido disse, você tem problemas de ciática por causa desse disco que foi estourado. Ele disse, acho que não consigo consertar isso. Acho que isso vai ser algo em que você não vai mais conseguir andar. Então, tinha uma amiga no trabalho que me disse para não acreditar nisso e que eu precisava falar com um neurocirurgião. Liguei para um neurocirurgião local que ela sugeriu, marquei uma consulta e fui vê-lo. Ao olhar as radiografias nesta placa iluminada, ele disse, posso consertar isso. Eu realmente queria acreditar nele, porque eu tinha 31 anos, minha filha tinha apenas 5 meses e meu filho tinha 8 anos. Eu realmente queria ter minha vida de volta. Então, ele marcou a cirurgia para mim em dezembro de 1987. Ele e o cirurgião ortopédico decidiram que eu precisava fazer um mielograma. Um mielograma envolve a injeção de iodo na medula espinhal. Eles me colocaram em uma mesa de raio-x e explicaram que inclinariam a mesa com minha cabeça para cima e meus pés para baixo, para que o contraste escorresse pela minha medula espinhal. Isso permitiria que eles vissem se a medula espinhal havia sido danificada quando o disco estourou, porque se fosse o caso, seria um problema muito maior. Eles me disseram inicialmente que se eu me movesse durante esse processo, poderia ter dores de cabeça por meses depois, então certifique-se de ficar completamente imóvel. Ambos os médicos estavam na sala, o cirurgião ortopédico e o neurocirurgião, além de 2 técnicos de raio-x e uma enfermeira.
Eles começaram a mesa, injetaram o iodo e anestesiaram a área logo atrás do meu pescoço, mas sem outra anestesia ou qualquer outra coisa. A mesa começou a se mover lentamente, fazendo um som, e eu comecei a me sentir estranha. Pensei, o que está acontecendo aqui? Sinto que vou desmaiar, uau! Eu estava deitada na mesa, e ninguém estava realmente me observando. A enfermeira estava em uma mesa perto da porta, os 2 médicos estavam conversando entre si e os técnicos de raio-x estavam conversando entre si. Isso era apenas um mielograma normal para eles, nada demais. Infelizmente, o técnico de raio-x que estava apertando o botão na mesa estava apertando o botão errado e não percebeu. O que aconteceu foi que, enquanto eu sentia que ia desmaiar, comecei a hiperventilar e não conseguia controlar minha respiração. Foi quando os 2 técnicos de raio-x me ouviram fazendo barulhos estranhos, então pararam de conversar entre si. O técnico de raio-x com o dedo no botão se inclinou sobre o meu rosto, olhou para o meu rosto e viu que meus olhos estavam revirando e que eu estava hiperventilando. A última coisa que vi foi ele recuando para olhar onde estava o dedo, fazendo uma expressão assim. E então foi isso, eu estava fora do meu corpo, olhando para toda a cena. O pânico que eu estava sentindo no meu corpo desapareceu e lá no teto era como se eu estivesse envolvida em um lindo cobertor de amor e aceitação, e eu me senti absolutamente maravilhosa. Eu olhei para baixo para o que estava acontecendo lá embaixo. Eles começaram a chamar código azul, e calmamente eu disse, se eu estou aqui em cima e meu corpo está lá embaixo, e eles estão chamando código azul, acho que acabei de morrer. E quando eu disse isso, houve uma sensação de um ser que estava bem ao meu lado, e esse ser me parecia algo que eu conhecia para sempre. Parecia que era Deus. Eu senti a aceitação absoluta, o amor absoluto e o conforto absoluto. Eu senti que quando ele estava ao meu lado, eu era um ser puro, um espírito puro, e ele me amava tanto, era simplesmente incrível. Foi transformador ter essa sensação de tê-lo bem ali. Eu senti essa conexão desde o início da minha vida, não apenas os 31 anos na Terra naquele momento. Eu comecei a conversar conscientemente com esse ser, olhando tudo de cima. Todos estavam em pânico lá embaixo, os médicos gritavam ordens, a enfermeira ligava para a unidade de desfibrilação, os 2 técnicos de raio-x estavam fazendo a ressuscitação cardiopulmonar. Eu disse ao ser, eu realmente preciso voltar, porque eu sabia que se meu marido tivesse controle total sobre meus filhos, eles seriam abusados. Eu já tinha visto o abuso com meu filho mais velho, e sabia que minha filha de 5 meses também enfrentaria isso. Preciso voltar para protegê-los, eu dizia a ele enquanto assistia a tudo lá embaixo. Eles trouxeram um carrinho de oxigênio, colocaram uma máscara de oxigênio no meu rosto. Os 2 técnicos de raio-x se revezavam a cada 2 minutos fazendo compressões no peito. Uma das outras coisas que aconteceu foi que um homem trouxe e tirou essa caixa e a colocou em uma prateleira ao lado da mesa de raio-x. Ele estava descascando esses círculos brancos e os colocava no meu peito. Enquanto eu assistia a tudo isso de cima, parei de dizer ao ser que queria voltar por um momento e observei. Então eu disse, o que ele está fazendo, e fui movida do teto direto para a frente da caixa. Eu observei enquanto a mão do homem ia entre onde minha consciência estava e a caixa, e ele acionou um interruptor basculante. Uma pequena luz acendeu na tela, e ela começou a percorrer a tela em linha reta. Eu a vi percorrer toda a tela, e de repente entendi o que era. Eu disse, é um monitor cardíaco. Isso é minha linha plana. E no momento em que pensei nisso, voltei imediatamente para o teto, ao lado do ser, sentindo-o novamente ao meu lado. Percebi que tinha feito aquela pergunta e ele me colocou lá para respondê-la. O neurocirurgião que estava com o cirurgião ortopédico disse que passou muito tempo e eu estaria com morte cerebral, precisamos fazer algo. Então, o cirurgião ortopédico disse, afaste-se, e os 2 técnicos de raio-x que estavam fazendo isso recuaram da mesa. O cirurgião ortopédico deu 2 passos à frente, tirou o punho de trás das costas, arqueou sobre a cabeça e bateu no meu peito. Eu observei meu corpo quando isso aconteceu. Vi tudo de cima, e meu corpo meio que fez isso e deu uma sacudida com o impacto, mas eu não voltei para o meu corpo.
No teto, enquanto olhava para baixo, o ser finalmente falou comigo. E com essa voz linda, que era simplesmente incrível, ele disse: "Mas se você voltar, ainda estará em seu casamento. O que fará?" Então, vi todos esses pequenos clipes de filme que apenas piscavam, 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 e eram todos incidentes que haviam acontecido nos anos em que estive casada com essa pessoa. Eram todos os abusos que eu havia suportado. Após cada evento em que ele me machucava, ele se desculpava, tentava me subornar me levando para jantar ou me trazendo flores ou algo do tipo. Ele sempre dizia que não aconteceria de novo, mas é claro que acontecia novamente. Fui lembrada de todos os incidentes com esses pequenos flashes. Depois, me deram tempo para pensar em todas as coisas que eu tinha feito para tentar ajudá-lo a mudar. Pensei naquela carta de 8 páginas que escrevi, dizendo que não suportava mais o abuso e que se ele continuasse assim, eu o deixaria. Pensei no terapeuta familiar e no pastor da igreja, e nas vezes em que disse a ele que não faria mais isso, que isso não seria quem eu sou. Vi tudo e percebi, depois de assistir a tudo, que não era ele que precisava mudar, era eu. Eu precisava parar de tentar mudá-lo, precisava sair. Então, eu disse: "Se você me deixar voltar, prometo que ficarei forte o suficiente para deixá-lo." E no momento em que disse a palavra dele, o médico fez o segundo soco precordial e meu coração recomeçou a bater. Abri os olhos e estava de volta ao meu corpo com a máscara de oxigênio no rosto. Todos estavam surpresos que eu tinha aberto os olhos. Olhei para ele e disse: "O que acabou de acontecer?" A enfermeira sobre mim disse: "Pare de falar, precisamos estabilizá-la." Por 20 minutos, fizeram o que precisavam para me estabilizar e então tiraram a máscara de oxigênio. Olhei para todos eles e disse: "O que acabou de acontecer?" Eu estava no teto e conseguia ver e ouvir. E o neurocirurgião que estava ao lado da mesa onde eu estava deitada disse: "Ah, irmão." Isso me fez reconsiderar completamente o que tinha acabado de acontecer. Então eu disse: "Não, estou dizendo a verdade." Ela estava ligando para a unidade de desfibrilação e aquela senhora trouxe o carrinho de oxigênio e aquele homem trouxe o monitor cardíaco. Eu vi minha linha plana e esses 2 caras estavam fazendo a ressuscitação cardiopulmonar. Então, quando ela trouxe o carrinho de oxigênio, eles simplesmente alternaram a cada 2 minutos, alternando as compressões no peito. E eu disse a ele que ele tinha dito que passou muito tempo e que eu teria morte cerebral. E então ele fez 2 golpes no meu peito, e foi quando eu voltei. Isso deixou o neurocirurgião completamente chocado. Enquanto eu falava, ele cerrava os punhos assim, puxava-os para perto do corpo e então disse: "Eu não vou ficar aqui ouvindo isso." Ele saiu furioso da sala, o que foi realmente bom, porque então o cirurgião ortopédico segurou minha mão e, com todos os outros ouvindo, disse: "Me conte novamente. O que você viu? Como foi? Como se sentiu?" Ele estava interessado e entendia o que acabará de acontecer. Então, eles me colocaram em uma maca, me levaram para o meu quarto e eles iriam fazer a cirurgia no dia seguinte. Qualquer pessoa que entrava no meu quarto, eu perguntava: "O que foi aquilo que aconteceu quando eu estava fazendo o mielograma?" E todos olhavam para os registros e diziam: "Desculpe, não vejo nada. Não sei do que você está falando." No dia seguinte, quando me levaram para a cirurgia, fizeram a cirurgia nas minhas costas, uma laminectomia dissectomia na minha vértebra L5-S1. Os médicos saíram depois da cirurgia e começaram a caminhar em minha direção na área de recuperação e imediatamente eu disse: "O que aconteceu ontem durante o meu mielograma?" O neurocirurgião disse: "Não estou aqui para falar sobre isso. Estou aqui para falar sobre a sua cirurgia. Por 4 dias estive no hospital e ninguém queria falar comigo sobre isso. Eu não tinha ideia de que era chamado de experiência de quase morte. Nunca tinha ouvido falar de nada assim. Nunca havia meditado, não estava, você sabe, naquela forma de olhar para minha vida. Quando meu então marido entrou naquela tarde. Após a cirurgia, contei a ele o que aconteceu e ele disse: "Ah, isso não poderia ter acontecido. Você provavelmente alucinou." Bem, eu nunca usei drogas porque minha mãe era policial, eu não bebia, ainda não bebo.
nunca fiz nada, era uma jovem limpa, e nunca tive alucinações. Isso seria muito estranho, e eu sabia que não era verdade. Então, apenas fechei a boca e não falei sobre isso. Eu não sabia com quem falar que acreditaria em mim. Cada vez que pensava nisso, era tão real como se estivesse acontecendo naquele momento, como quando falo sobre isso agora. Se eu fechar os olhos, consigo ver onde estava a mesa, onde estavam as pessoas, vejo toda a sala, mas não havia ninguém com quem conversar. Então, guardei isso dentro de mim por cerca de 12 anos e continuei com minha vida. Consegui sair do casamento, mas demorou um pouco porque ele tinha me segurado com um seguro de vida muito alto, e eu tinha medo de que ele fosse me matar. Então, esperei até o momento certo, quando ele estava em uma viagem de negócios para o Canadá e percebi que por uma semana ele não teria acesso a mim. Obtive uma ordem de restrição contra ele e avisei o departamento de polícia que eu estava em uma situação perigosa, e isso foi o que me ajudou. Consegui me divorciar e seguir em frente. A maneira como vejo é que minha experiência de quase morte foi plantada em minha vida para me tirar dessa situação e me ajudar a crescer além dela. Passei 2 anos trabalhando e apoiando meus filhos, e pensei, não tenho certeza se quero mais alguém na minha vida. Estou com medo, não sei se há pessoas boas por aí, caras legais. Então, comecei um pequeno livro ao lado da minha cama que olhava à noite, e escrevia características de caráter apenas positivas, que eu gostaria se algum dia deixasse alguém entrar na minha vida, se eu confiasse em alguém novamente. E toda noite, ao olhar para esse livro e ler as características de caráter, eu dizia, Deus, eu não sei quem é essa pessoa, mas sei que você sabe. Um dia, meu filho, que estava no 8º ano, trouxe uma garota da vizinhança para casa, e eles queriam que eu fosse ao cinema. Eles acabaram me pedindo para ir à casa dela buscá-los. Fui lá, bati na porta, ela se abriu, e lá estava um cara alto. Eu disse, oi, estou aqui para levar sua filha e meu filho ao cinema. E ele disse, bem, isso é estranho, porque eles me pediram para levá-los ao cinema. Eu soube imediatamente o que estavam fazendo, juntando seus 2 pais, e fiquei muito constrangida. Fomos ao cinema, depois jantar com as crianças, e tivemos a chance, já que ambos tínhamos 2 filhos, de sair e fazer coisas divertidas com nossos filhos. Depois de cerca de 4 meses, percebi que estive escrevendo todas aquelas características de caráter sobre ele, e 6 meses após nosso encontro, nos casamos. Agora, já se passaram 30 anos, e ele ainda é a pessoa sobre quem escrevi. A realidade da minha experiência de quase morte e como ela me ajudou a mudar. Minha vida estava muito clara para mim naquela época, e como eu encarava a morte e a consciência havia mudado completamente. Eu nunca havia aprendido nada, nunca havia lido nada, mas essa experiência de quase morte, EQM, ajudou a mudar quem eu era de maneiras significativas e me ajudou a compreender muito mais do que eu jamais havia entendido antes que acontecesse. Então, o que acabou acontecendo foi que minha filha, que tinha cerca de 12 anos na época, estava em um programa de ginástica, e a mulher que estava sentada ao meu lado era uma amiga minha. Eu acabei conversando com ela e contando sobre a experiência, e ela me disse que era chamada de experiência de quase morte, EQM, e foi a primeira vez que ouvi esse termo. Ela disse, Bárbara, você sabe, a internet está disponível agora, há muitas informações online, pesquise, há informações para você. Foram como 3 dias de pesquisa online e leitura de experiências de outras pessoas antes de eu perceber, uau, isso é real. Risadas. Quando você abre a porta para o outro lado, é incrível como eles vêm até você em tantas situações. Eu acredito que o outro lado está sempre ouvindo, esperando que você os alcance e peça ajuda. Acho que é isso que traz a experiência até você, entender que todos estão aqui, prontos para ajudar todo mundo. No entanto, muitas pessoas fecham suas portas. Quando têm uma intuição, acham que é apenas a intuição delas, em vez de uma mensagem do outro lado tentando ajudá-las. Eu realmente gostaria que todos entendessem que não é um lugar distante, eles estão aqui, conosco. Em muitos aspectos, vejo que o outro lado estava me ensinando tudo. E eles estavam me plantando em lugares onde eu poderia crescer.
Onde poderia chegar ao ponto de poder falar sobre isso sem me preocupar com o julgamento de ninguém ou com a incredulidade de alguém. Eu posso falar com qualquer pessoa sobre isso, e é isso que faço todos os dias, tentando encontrar qualquer pessoa e todos, tentando dar esse presente música. O que eu quero ver e o que espero que todos queiram ver são coisas positivas no final de suas vidas. Eles podem dizer: fiz muitas coisas boas, toquei muitas vidas, ajudei muitas pessoas. Sentir a alegria que você obtém ao ajudar outra pessoa é super positivo em sua própria vida, mesmo que seja apenas sorrir para um bebê em um carrinho de compras, ajudar alguém com as compras ou voluntariar-se. Eu levava meus filhos para pegar lixo na praia. Eu tento encontrar maneiras todos os dias de fazer algo que ajude outra pessoa. Minha experiência de quase morte foi o presente mais lindo da minha vida. Compreender o que ela nos diz sobre a morte, a consciência e a própria vida é tão valioso. Eu realmente espero que as pessoas compreendam o presente de não se preocupar com a morte, entendendo que sim, vamos sentir falta da pessoa que faleceu, mas ainda podemos falar com ela e amá-la. Pensamos nelas e dizemos: eu ainda te amo, você ainda está comigo. Eu te adoro e espero que esteja se divertindo. Compreender que nossa consciência sobrevive à morte, quem somos e todas as experiências que temos, nossa alma preciosa está sendo cultivada a cada vez que viemos aqui. Sinto que escolhemos descer aqui e acredito que estabelecemos diferentes desafios e aspectos em nossas vidas que vão nos fazer crescer e moldar nosso comportamento. Ao final de nossas vidas, avaliamos como nos saímos, se fizemos bem ou não, e então voltamos novamente, estabelecendo mais desafios para fazer crescer nossas almas. Acredito que é isso que todos nós estamos fazendo aqui. Voltamos muitas vezes, criando todas essas situações diferentes que nos ensinarão a superar a condição humana e, em vez disso, nos tornarmos algo muito mais belo.